da tarde do presidente do Partido Socialista Açoriano, Carlos César. Vamos ouvir. Uma primeira palavra de felicitação ao nosso camarada Carlos Pereira pela sua eleição como presidente do partido e pela sua reconfirmação inequívoca nas votações que aqui tiveram lugar, quer para os órgãos regionais do partido, quer para a orientação política global a seguir nos próximos 2 anos. Carlos Pereira será, assim, o intérprete e o líder de um novo ciclo na vida do Partido Socialista da Madeira, a favor da Madeira, a favor dos madeirenses e reconquistando o prestígio que a história do Partido Socialista aqui bem merece. Este 17º Congresso do Partido Socialista da Madeira ocorre num contexto europeu, nacional e regional de grande sensibilidade e de grande complexidade. Depois de uma eleição regional onde o Partido Socialista não obteve o sucesso que procurava, num contexto europeu de crescente dificuldade e de exponenciação de radicalismos, e num contexto nacional, onde se aproxima a realização de eleições legislativas, que, assim o esperamos, com o envolvimento de todos, madeirenses, açorianos e portugueses em geral, culmine numa grande vitória do Partido Socialista e na eleição de António Costa como o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Quero, justamente em nome do Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, e em nome da Direção Nacional do PS, transmitir a todos os socialistas madeirenses, a todos aqueles que colaboram conosco na região autónoma da Madeira e inclusive aos nossos adversários, a nossa mensagem, que é uma mensagem de profunda confiança, de profunda esperança, que o Portugal de hoje será renovado e que o Portugal de amanhã será melhor do que o Portugal de hoje. Estimamos nós, com a liderança do Partido Socialista. Em todos os casos, os portugueses exigem cada vez mais de todos, e em particular dos políticos, mais rigor, mais competência, mais proximidade. Anseiam por um projeto credível para o nosso país, que associe a responsabilidade financeira que a todos incumbe e que integra os nossos compromissos como país da União Europeia e da zona euro, que associe essa responsabilidade financeira a uma responsabilidade social própria de um partido como o Partido Socialista. Sei que é essa a vontade também do PS da Madeira na Madeira, no sentido de empenhar a sua vontade, de empenhar as suas competências, de empenhar a sua renovação para construir não só um Partido Socialista melhor, com novas contribuições, com novas pessoas, com novas capacidades, como também dessa forma contribuir para uma Madeira melhor. E a Madeira bem precisa. É importante acertar o Partido Socialista com uma nova geração de ideias. É importante que esta escolha que pode e deve ser o Partido Socialista corresponda não só a uma escolha de mérito, assim julgada pelos madeirenses, como também uma escolha de futuro para a região autónoma da Madeira. Todo o Partido Socialista partilha essa ambição de quebrar
um tempo difícil que vivemos, aqui também com o menor sucesso do partido nas últimas eleições, mas sobretudo com as dificuldades que os madeirenses sentem no dia-a-dia, quebrar esse tempo difícil e ter um papel liderante. Ao Partido Socialista compete ser, na oposição, aquilo que desejaria ser se fosse governo. E isso significa que não podemos ser uma coisa numa situação e passar a ser outra noutra. A confiança que os eleitores em nós desejam depositar está muito ligada a essa correspondência de verdade entre aquilo que desejamos fazer e aquilo que realmente é possível ou que faríamos se fôssemos governo. E por isso, se há alguma recomendação que se pode dar aos políticos em geral e ao Partido Socialista em particular, hoje, na nossa vida política, nacional e regional, é justamente o de que cultivem a verdade, ou de que sejam capazes de incutir essa confiança, que advém de uma relação verdadeira entre os eleitos e os eleitores. Incumbe-nos mobilizar a sociedade para uma sociedade mais participada, mais democrática, mais livre, promovendo a transparência, o rigor que os cidadãos reclamam, mobilizando particularmente os jovens que hoje estão afastados da vida política e em boa parte da vida cívica em geral, e sendo irrepreensíveis no plano da ética política, não só do relacionamento entre os partidos e as pessoas, entre os partidos e as instituições, mas sobretudo em cuidar para que na gestão política, na gestão financeira, na gestão económica, na gestão pública em geral, sejam expurgados fenómenos que ainda são frequentes e que minam a confiança dos cidadãos nos domínios do abuso do poder, da confusão entre governo e partido, da corrupção, da gestão danosa e da destruição de sectores e recursos públicos. Isso tem acontecido no país. Isso, ao que sei, também não deixou de acontecer na Madeira. A responsabilidade do Partido Socialista é, pois, dominante. Liderar a recuperação da confiança entre a política, os políticos e os cidadãos. Recuperar um domínio para a política que tenha a ver com os interesses de cada um, com as aspirações das pessoas e com um profundo sentido de rigor no exercício da atividade política. Sei que o Partido Socialista na Madeira, liderado por Carlos Pereira, tal como o Partido Socialista a nível nacional, liderado por António Costa, serão capazes de transformar esta relação numa relação que faça com que Portugal seja cada vez mais participado e obra dos portugueses. Se temos maus políticos, é porque os portugueses querem. Se temos más políticas, é porque os portugueses querem. E refiro-me, sobretudo, aos portugueses que não exercem o seu direito de voto. É para eles que lhes lançamos com muita clareza este desafio. O desafio de assumirem as suas responsabilidades como cidadãos. Se amanhã o país ainda ficar pior do que está, porque continua um governo que tem piorado sucessivamente o país, isso só se deverá à vontade dos cidadãos que não exerceram o seu direito de voto. Àqueles que, estando na dúvida e sabendo que o governo não presta, não exercem o seu direito de voto, dando confiança a uma alternativa política que faça mudar o país, que faça devolver a confiança, que faça trazer a esperança. O Partido Socialista.
Fizemos um grande esforço ao longo destes últimos meses, estudando, ouvindo, demonstrando que há um caminho que não só pode ser feito, como deve ser seguido. Foi isso que o Partido Socialista procurou fazer, recolhendo a participação de cidadãos e especialistas independentes, recolhendo e ouvindo instituições representativas das áreas empresariais, das áreas sociais em geral, mantendo uma interlocução continuada com os portugueses, com os mais empreendedores e com aqueles também que vivem dificuldades. Hoje, apresentamos-nos aos portugueses nestas próximas eleições legislativas com propostas que foram testadas e que representam o nosso compromisso com a salvaguarda das finanças públicas do país, mas também com uma forte intervenção no sentido de vitalizar a economia, de vitalizar as empresas, de criar mais emprego como questão central na vida portuguesa, de obter e afetar mais receitas dirigidas à proteção social, procurando eliminar os fenómenos terríveis de pobreza que hoje se espalham por todo o país, melhorando o rendimento e melhorando o investimento em setores estratégicos e de competitividade. Entre esses setores estão, naturalmente, muitos que têm a ver com a vida económica e com o próprio sentido do desenvolvimento de regiões como a região autónoma da Madeira. Seja no âmbito, por exemplo, da economia do mar, onde o Governo da República sucessivamente tem procurado excluir as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, não só da definição dessa estratégia, como dos respectivos benefícios. E em outras áreas, como no setor agrícola ou como no setor do turismo. Justamente esses três setores constituem domínios fundamentais que, associados à inovação, associados à melhoria do conhecimento, associados à incorporação tecnológica nas empresas, podem fazer com que o país dê um salto em frente do ponto de vista do seu desenvolvimento, com que o país crie mais riqueza e que com isso também seja possível acudir a situações sociais de grande gravidade que, como disse, infelizmente se espalham um pouco por todo o país. Nós não podemos continuar a viver num país em que se assiste à degradação constante da nossa vida económica e da nossa vida social. Portugal tem hoje a terceira mais alta taxa de desemprego de toda a União Europeia. Uma taxa de desemprego acima daquela que existia no auge da crise financeira e económica em 2011. E sabendo-se que dos 700 e tal mil desempregados registados estatisticamente, cerca de 400 mil não recebem qualquer subsídio. Portugal tem hoje uma situação de grande complexidade do ponto de vista da incidência da taxa de emprego, do número de empregados em Portugal, que pouco cresce, apesar de crescer agora em sintonia com a União Europeia e a zona euro, mas cujo saldo é o de, no exercício das funções deste Governo da República, ter diminuído em 400 mil. Há menos 400 mil empregos em Portugal do que havia quando o Governo PSD-CDS tomou posse. Uma situação que se tem degradado também com uma relação entre os governantes e os portugueses baseada, infelizmente, na falta à verdade. Como se tem visto por estudos de opinião publicados, o Primeiro-Ministro acabou, em circunstâncias tristes, por ter um julgamento inequívoco por parte dos inquiridos. A palavra que mais lhe atribuíram como qualidade ou falta dela foi a de mentiroso. E isso é muito desagradável, mesmo para aqueles que não são do partido que governa. Mas, em boa verdade, os portugueses sabem-no. E sabem-no porquê. Sabem que este Primeiro-Ministro, por exemplo, comprometeu-se a não aumentar impostos
mesmo depois de assinado o memorando de entendimento em Portugal. Disse, por exemplo, que não tinha aumentado o IVA, mas, em boa verdade, aumentou o IVA 5 vezes mais do que aquilo que está vinculado através do memorando. Disse que não aumentava o IRS e aumentou o IRS neste período em 30%. Disse que não diminuía salários nem pensões. Fez tudo quanto pôde para isso e chegou a fazê-lo. Não tivesse que recuar em função das decisões posteriores assumidas pelo Tribunal Constitucional. Disse que não diminuía prestações sociais e diminuiu, por exemplo, o rendimento social de inserção, diminuindo em 44% essa prestação quando destinada, por exemplo, a crianças. Estamos num país em que o produto interno bruto, em que o valor da riqueza nacional nestes últimos 4 anos de mandato do governo diminuiu 4%, quando na União Europeia aumentou 9%. Temos hoje em Portugal um valor de intensidade da pobreza da ordem dos 30,3%, o maior valor que alguma vez foi registado em Portugal desde que existem estatísticas nesse domínio. As nossas exportações crescem a um ritmo menor do que crescia, por exemplo, em plena crise europeia nos últimos anos do governo anterior ao do PSD-PP. Com o governo que vivemos a alienação constante do Estado. Vende tudo o que tem e destrói tudo o que encontra. Desde as medidas e os programas mais simples, por exemplo, no domínio da desburocratização da atividade económica do Estado, como no programa Simplex, até ao esforço educacional na área da formação, como por exemplo no programa de oportunidades, até a sistemas públicos essenciais, seja na segurança social, onde promete diminuir em mais de 600 milhões as pensões aos nossos idosos e reformados, na educação, onde coloca verdadeiramente em causa, por exemplo, as aspirações de uma classe média que insiste em destruir e em manter, por exemplo, na possibilidade de manter, por exemplo, os seus filhos estudando numa universidade pública ou no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, onde todas as semanas, para não dizer todos os dias, nos confrontamos com notícias que fazem daquele que foi um dos melhores sistemas públicos de saúde à escala mundial e assim avaliado como um sistema em crise que tem gerado insegurança entre os cidadãos e que, em alguns casos, como por exemplo quando ocorreram as situações de maior visibilidade no acesso às urgências, pode ser hoje responsabilizado por situações tristes e infelizes que ocorreram por falta de assistência nesses serviços. Temos também, infelizmente, um Governo da República que confundiu a sua função de governo de todos os portugueses com a função de governo do partido do governo. E isso tem sido especialmente saliente nestes últimos dias, com a denúncia sucessiva de situações que têm a ver com o envolvimento da máquina do Estado em atividades de natureza partidária. É preciso também fazer com que o governo deixe de ser o governo para um partido e seja aquilo que nós todos precisamos, um governo para todos os portugueses, independentemente do seu partido. Há uma situação difícil no plano europeu, é certo. Em resultado de radicalismos que geraram agora uma situação de impasse no caso grego. É a altura de nós voltarmos a dizer que é necessário acentuar, que é necessário introduzir, na Europa como no nosso país. É uma via que exclui uma austeridade excessiva, insensata,
que lesa a economia e que comporta um enorme sacrifício social. É uma via entre essa austeridade excessiva e um radicalismo inconsequente, improdutivo, destruidor da unidade europeia e destruidor das economias nacionais, como, por exemplo, é o que é seguido pelo novo governo grego. É entre esses radicalismos que nós temos que construir uma Europa sã, uma Europa económica forte, uma Europa socialmente progressiva e preocupada. É essa Europa unida que nós temos que continuar a fazer e que foi interrompida por este acesso neoliberal, pela ascensão de radicalismos que têm prejudicado a segurança e a confiança dos cidadãos europeus nas suas instituições. É por aí que nós temos que andar. É por essa via que o Partido Socialista Português defende que nós temos que procurar fazer vingar. Esse trabalho hoje é um trabalho difícil no contexto europeu. Não nos compete julgar nem avaliar a opinião que o povo grego no próximo referendo fará. Esse debate deve ser feito pelos gregos no seu próprio país e sem interferências externas. Mas compete-nos, sim, estimar que no resultado de todo este debate e de todas estas inconsequências por que a Europa passou nestes últimos meses, não triunfem nem os radicalismos de algumas instituições europeias, nem os radicalismos da outra parte. É preciso uma Europa sã, é preciso uma Europa economicamente saudável, é preciso recuperar a confiança dos cidadãos europeus. E é nisso que está empenhado o Partido Socialista Português. E é esse o nosso compromisso nacional, o de procurar e realizar um caminho que exclua a bancarrota do Estado, tal como exclua a bancarrota das famílias. Um caminho entre os excessos de austeridade e os excessos de despesa. Há ainda muita despesa inútil que é preciso cortar e há muita despesa útil que ainda é preciso fazer. É necessário um bom aproveitamento dos nossos recursos nacionais e dos recursos europeus que estão agora colocados à nossa disposição. É preciso apoiar as empresas geradoras de emprego, geradoras de riqueza, que fazem a diferença, que apostam na inovação, que serão fatores de competitividade. É preciso dar uma prioridade a todas as dimensões do emprego, em setores como mencionei, do mar, nos setores exportadores, no turismo, na agricultura. É preciso apostar num Estado social que não exclua as classes médias, particularmente no Serviço Nacional de Saúde, no acesso à educação pública. É preciso apostar no conhecimento para melhorar as nossas capacidades em todos os domínios. E é preciso apostar na descentralização do território do continente e nas autonomias regionais dos Açores e da Madeira, para que sejam cada vez mais os portugueses a construir o desenvolvimento de Portugal. É preciso um país novo, é preciso uma alternativa de confiança e é por isso também que eu confio na vitória do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas. Viva o Partido Socialista! Viva a região autónoma da Madeira!